Está sendo debatido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, lá no Congresso, um tema bastante relevante a respeito da questão da maioridade para se trabalhar. Ou seja, o jovem de 14 anos para mais de idade já poderia voltar a trabalhar com registro em carteira. Com essa possibilidade, jovens acima de 14 anos poderia trabalhar por 5 horas diárias, 25 horas semanais, a fim de até incluir esse jovem no mercado de trabalho. Eu mesmo tive a oportunidade, com 14 anos, meu primeiro trabalho foi aos 13, mas registrado ali, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho no período da tarde, em que ajudou muito a minha família. Meus pais haviam se separado, meu pai sempre foi meio relapso, desleixado, desaparecia, sumia, depois voltava, ficava naquela coisa de acompanha a criação dos filhos, não acompanha, ficava meio distante. E minha mãe tinha que trabalhar em 2 lugares para conseguir sustentar a família. Meu irmão, assim que completou 14 anos, meu irmão tem quase 2 anos a mais do que eu, já entrou no mercado de trabalho e logo na sequência, quando eu completei 14 anos, eu pude ser registrado. Tive a sorte ainda, ou o mérito, talvez os dois, depois de 5 meses de registro num supermercado, eu consegui entrar no Senai e aí fui meio que financiado ali por uma empresa. Na época, ainda não sei se funciona dessa maneira, você era registrado por uma empresa para estudar e nas férias ia para a empresa para prestar algum serviço, com direito ao que a CLT determina, como férias, 13º, tudo direitinho. E na época era um meio salário ou um pouco mais, mas independente disso, que deve continuar até hoje nessa modalidade, bastante importante, aliás, deve ser o menor aprendiz ou algo do gênero. Na época fez muita diferença nas nossas vidas, porque quando meu irmão começou a trabalhar e logo na sequência eu comecei a trabalhar, minha mãe já não precisou mais ficar em 2 empregos. Ou seja, ela passou a ter até mais tempo para cuidar dos filhos, da casa e acompanhar a criação ali daquela fase bastante conturbada da adolescência, naquela fase da vida em que o jovem, sem ter o que fazer, acaba encontrando apenas besteira para fazer, não é mesmo? Se você é de uma família simples, cujo o exemplo não lhe é dado de ver seu pai estudando, sua mãe estudando, muitas vezes a família até nem tem instrução nenhuma, você vai acabar não estudando. Então essa questão de ter tempo ósseo ali naquela idade, eu sou a favor de que a pessoa estude o máximo de tempo que ela puder, mas ela tem que ter condições para isso. Uma família de classe média para cima, ela vai ter mais condições de fazer isso. O jovem, se você tira a oportunidade dele trabalhar e também não consegue montar uma estrutura que deveria ser obrigação do governo para que esse jovem se ocupe com coisas boas, aí fica a combinação ideal para o demônio, né? O cara não estuda, não trabalha, tem energia, vai fazer besteira. E ainda não tem maturidade suficiente para entender as consequências. Não é que não entende o que está fazendo, às vezes não entende as consequências dos seus atos. Então foi muito importante para mim naquela fase trabalhar e poder ajudar, me sentir muito importante também nessas questões de ritos de passagem. Eu comecei a me sentir importante na família, pois tinha condições de ajudar a minha mãe. Está sendo debatido então essa questão de voltar, de liberar essa questão, que eu defendo arduamente, pois se o governo conseguisse montar uma estrutura em que ocupasse esses jovens de coisas boas e eles se predispusesse a fazê-lo, ok, mas para ficar desocupado em casa, jogando videogame, às vezes até mexendo com coisas erradas, bobear vai cair em drogas, pequenos furtos, vai saber. Então, na dúvida, é melhor que se ocupe essa moçada com coisas boas e que com 5 horas diárias não impede que a pessoa estude de manhã, dependendo da idade que ela tem, já pode estudar à noite. Eu dividia, meio período eu trabalhava e meio período eu estudava. Ia de manhã para a escola, das 2 às 8, se eu não estiver enganado, das 2 às 7, das 15 às 20 horas, eu não me recordo bem. Eu trabalhava e ficava bastante feliz. E tinha pique, saúde e vontade para fazer as coisas. Existe uma diferença muito grande, que é de conduta e opinião. Ou seja, não adianta as pessoas virem com opiniões bonitas, maravilhosas. O jovem não deve trabalhar, eu concordo. Na dúvida, tendo oportunidade, deve apenas estudar. Mas adianta você tirar a possibilidade de alguém que na conduta diária ali poderia ser útil para ele, confundindo até questões que são distintas, né? Conduta e opinião não estão no mesmo plano de ação ali, não são opostas, você não pode misturar as coisas dessa maneira. É como se você tivesse que optar por coisas muito distintas.
é uma prática, ação diária que vale. E tendo oportunidade, que vá lá e trabalhe, faça, aconteça, né? Cresça. Sou super a favor. Não adianta ter uma opinião boa que lá na frente se comprova bastante inútil. Aliás, eu tenho até comigo de que é muito fácil propor ideias mirabolantes e maravilhosas que aparentemente são boas, mas que as consequências são muito ruins. E muitas vezes o legislador, o deputado, o senador, esses caras aí, eles sabem que a implementação do sistema destrutivo que eles estão fazendo na sociedade, sempre com esse ar de bonzinhos, de caridosos. A contrapartida disso, que era montar toda uma estrutura por meio do Estado, do município, para que essas pessoas se ocupem de coisas boas, não foi feito. Então eu prefiro que volte a liberar que as pessoas possam voltar a trabalhar e produzir.